para que esse princípio filosófico historicamente estruturante se irradie para cada poro da narrativa. Percebem, não? Agora veja. Meursault está ali, está comprometido com a Maria Cardona. Ela acha que ele está comprometido, né? Ele está comprometido com absolutamente nada. E não é, vejam, não é porque ele é ardiloso. Aquele horror que a gente sente, isso é interessante. Aquele horror que a gente sente com a telegrafia inicial, aquele horror se arrefece até o fim da primeira parte. Até o fim da primeira parte. Por quê? Porque ele não é bom, nem ruim. Ele não é astuto, nem honesto. Ele não é ardiloso, nem alguém passível de confiança. Ele é, ou melhor, o verbo ser não faz muito sentido para o Camus. Ele está. Ele simplesmente respira. Sente o sol, faz sexo, fricciona a pele, sorri momentaneamente, assim como Sísifo. Percebe, não? O âmbito de autoilusão no Camus se fecha quase completamente. Porque é possível ver nessas frestas de momento de sensualidade o reverso daquela pletora racional de diagnóstico de época no homem do subsolo. Aquilo que o homem do subsolo fazia como diagnóstico de época está completamente fechado para o Meursault. Porém, o curioso é que, nesse alinhamento em relação ao mundo, o desgramado ainda tem sorte de encontrar uma moça legal como a Maria Cardona. Ele tem sorte. Só que ele diria, sorte? Não sei se sorte. Isso para mim é indiferente. Aliás, esse termo da indiferença é o que paira. Na primeira frase, aquela brutalidade da mãe, vai sendo o estranhamento, o estrangeirismo vai sendo repatriado. Só que essa pátria, nunca nos esqueçamos disso, não nos dá cidadania. Porque a pátria da existência esvaziada de sentido. Pátria cuja cidadania contingente ou momentânea pode ser revogada a qualquer momento. E agora a gente chega à segunda parte do estrangeiro. Meursault está na praia. Tem uns amigos árabes ali, está na cidade de Argel. Eles vão fazer um passeio lá pelo litoral. E uns inimigos de um amigo do Meursault, amigo assim, né, gente? Né? O cara está ali, estou conversando, está do meu lado, maravilha. Uns inimigos desse amigo, entre aspas, do Meursault, estão na praia. Eles estão armados e ocorre que, consta que, casualmente, o Meursault tem ali uma arma. A sudorese sobre a testa é muito grande, e é isso que ele vai dizer ali no tribunal, por exemplo. O suor começa a se acumular sobre a sobrancelha, cai sobre os olhos. O outro, na verdade, tem uma faca, né? E o brilho, o sol rebrilha sobre a faca, atinge o olho do Meursault. E da mesma forma que ele havia feito sexo com a Maria Cardona, que ele a havia penetrado, da mesma maneira que ele não sabia em que dia a mãe dele havia morrido, ele dispara uma, duas, dispara uma primeiro, tem um intervalo, 2, 3, 4. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui admitiria isso como possibilidade de vivência social. Sim ou não? Isso é um caos completo. Só que o curioso é o seguinte: até aquele momento, e esse é um desafio benéfico que eu faço, leiam a primeira parte do Estrangeiro pelo prisma do Meursault, que é o prisma que nos é dado. E percebam se aquele puxar do gatilho não está completamente concatenado com a completa falta de concatenação e de sentido do universo do Meursault. É mais uma ação sem sentido. Só que essa ação sem sentido esbarra no princípio de sociabilidade, que tem um teor de verdade, um conteúdo de verdade fundamental para que a gente consiga viver o cotidiano, que é o não matarás, que foi secularizado pelo Código Penal
com um artigo contra o homicídio, certo? Só que, o que acontece? E agora? Quais são as causas para o homicídio? As estruturas de poder podem passar sem essa pergunta? Podem? O curioso é o seguinte: a sociologia mostra, em enorme medida, que vários fatores de interação com o contexto em que a pessoa vive são, em enorme medida, responsáveis pela mimese que a pessoa tem, pelas ações que ela toma, pelo horizonte de perspectivas da vida dela. A psicologia vai reforçar, quando a gente cruza psicologia e sociologia, a gente vai reforçar esses aspectos. A gente vai perceber que várias ações que parecem espontâneas são reiterações de conflitos recalcados. São expressões de conflitos passados em outros momentos, por exemplo, na infância, ou em outros momentos da vida com traumas e assim por diante. Mas ainda assim, o direito tem que atribuir responsabilidade àquele que comete um desvio, no caso uma infração, ou no caso a infração máxima, o homicídio. E aí, olha que curioso. Na primeira, voltando a Dostoiévski, a subjetividade, essa pletora de vida, esse diagnóstico de época, essa percepção em relação ao mundo, era algo substancial. A gente pode dizer que, em relação à projeção de utopia, que poderia transformar homens e mulheres em formigas de um formigueiro, essa liberdade de diagnóstico do homem do subsolo era, digamos, a ficcionalização de uma sociedade emancipada que ele não podia viver. Mas ele ao menos tinha esse ímpeto de racionalização, de construção do que era o mundo e para onde o mundo caminhava. Para o Meursault não resta nada disso. Para o Meursault resta a pele, ou resta aquilo que o entorno lhe traz. Só que ele vai descobrir, e nós vamos descobrir, na verdade ele vai descobrir isso contra o pescoço. A guilhotina vai ser aplicada contra ele. Porque nós vamos descobrir que, se o devir de Dostoiévski para o Camus, se a passagem de época esvazia essa subjetividade, traz uma personagem estranha, estrangeira para si mesma, as instituições que administram e comandam a nossa sociedade não podem passar sem a atribuição de subjetividade, que é quase o equivalente de dolo no direito, que é o que a gente acaba chamando de culpa, no sentido leigo. O homicídio culposo é aquele sem intenção de matar. O homicídio doloso é justamente o que tem a intenção, o agente tem a intenção de cometer o crime. No caso do Brasil, vão a júri os casos de homicídios dolosos. Então, olha que coisa interessante que o Camus traz à tona para nós. Uma interpretação que vem à tona a partir do estrangeiro. Aquela subjetividade que em Dostoiévski não conseguia conviver com os demais, não conseguia estabelecer relações, até porque a base das relações sociais estava pautada na desigualdade. Bom, está, né? E de forma muito mais aprofundada. Pautada na desigualdade, no estranhamento, na indiferença. Ainda permitia um sinal positivo para esse rescaldo de subjetividade da personagem. Era essa liberdade não livre, vamos chamar de liberdade condicional, para a gente fazer a passagem mais clara do homem do subsolo para o Meursault. Porque a personagem fala: eu estou aguilhoado, mas vejo o que está acontecendo. Meursault está aguilhoado e não vê o que está acontecendo. E a tragédia dele é muito grande por isso. Por quê? Porque o mundo dele não é o exterior. A essência dele, e essa palavra é muito ruim a ser empregada para o
para o Mersô. Na verdade, a existência, essa palavra existência, tem um prefixo ex originalmente, EKS, e existência que comunica, que tem a vinculação etimológica com essência. A essência, a essência para fora, o mundo, não precisava fazer sentido para o Mersô. A vinculação dele era a vinculação do momento. Só que agora ele está grilhoado e o que ele vê confere sentido. Vocês estão percebendo, não? Agora o mundo faz sentido. E qual é o sentido que o Mersô descobre? O sentido da morte certa. O sentido que estava difuso. A falta de sentido que todos nós sabemos que nos ronda. Só que a gente vive a hipostasia, a ficção de que a morte não vai acontecer, de que ela pode ser postergada. No caso do Mersô, imaginem, tentem trazer o caráter elétrico, eletrizante da narrativa. Então, Flávio, realmente, a narrativa da primeira para a segunda parte, a cadência das frases, a concatenação, a virulência da narrativa, se altera. Seria diferente? Vocês conseguem, e esse é um exercício de imaginação por excelência do escritor. Vocês conseguem fazer o exercício de alteridade, vocês conseguem se colocar no local do Mersô? Imaginem que vocês viviam a esmo e que isso, se não trazia felicidade ou tristeza, em alguns momentos fazia Sísifo sorrir. Mas imaginem que agora vocês sabem quanto tempo lhes resta. E vocês sabem que existe sim um sentido. E que esse sentido não tem nada de redentor. É o sentido que comanda a estrutura de vivência social. Aí vocês vão falar, mas peraí, ele é um assassino. Não é esse o ponto que eu estou trazendo aqui. A forma, sou terminantemente, obviamente terminantemente contra a pena de morte, mas a questão não é propriamente essa. A questão é, o sentido que estava esparso, que era a vida, a morte, se apresenta para ele. E esse apego à vida se dá na exata medida em que a vida vai ser perdida. Ela não vai ser perdida a esmo. Eu sei como Mersô, quando e de que forma eu vou morrer. Vocês conseguem fazer esse exercício de imaginação, de se colocar na pele do Mersô, não? Porque o calor da literatura, essa pungência da escrita, vem com essa possibilidade, com essa necessidade premente de nós conseguirmos ter a vivência da alteridade. Não necessariamente nós precisamos passar aquela velha citação do Pessoa, extremamente requentada, do poeta fingidor. Nós não necessariamente precisamos passar por uma determinada situação para nós conseguirmos imaginar em que ela pode dar no seu limite. Agora, um Dostoiévski, por exemplo, foi condenado à morte e a pena foi commutada depois de as armas terem sido engatilhadas. E não é à toa que essa experiência de quase morte rasga a obra do Dostoiévski, da obra dele pós-siberiana. E o Camus vai trazer essa experiência do cadafalso ali para o Mersô na segunda parte. Quem cria uma personalidade para o Mersô são as instâncias de autoridade. Quem atribui uma narrativa aí, gente, o que acontece? Quando o promotor, nós estamos aqui na segunda parte, quando o promotor vai olhar para a primeira parte, quem cria uma narrativa tornando causais os eventos a esmo da primeira parte, é o promotor que quer enviar o Mersô para a guilhotina. Ele fala, olha, o mesmo assassino frio da praia é aquele que não se condoeu pela morte da mãezinha. Perceberam ou não? Aquilo que estava esparso, o mesmo assassino frio da praia,
É aquele que não se condoeu pela morte da mãezinha e é aquele que à noite, no dia seguinte, já estava fazendo sexo com a moça na praia. Essas cenas estão vinculadas? Não. Ontologicamente, no sentido do ser, no sentido do sentido, não. Mas o Camus está mostrando para nós que as instâncias de regulação social não podem passar sem o dolo. O dolo que falta à vida sem Deus, à vida sem sentido, é o lubrificante da guilhotina. É o lubrificante da administração da brutalidade social. Vocês perceberam a inversão que o Camus faz em relação ao Dostoiévski, não? Isso é muito claro. Aliás, isso é muito importante. A subjetividade passa de um resquício de liberdade condicional para não liberdade completa. Quando o meu eu me é atribuído de fora, e agora já não é um fora que pode me matar ou não, que pode me dar prazer ou não. É um fora que vai me matar. É o princípio de administração social. E aí, claramente, a gente faz esse recorte e chega ao universo kafkiano de dentro do estrangeiro. De dentro do estrangeiro. Flávio, dá para chegar a algo mais aterrador do que aquilo que acontece com o Meursault? Dá para chegar a um âmbito de esvaziamento ainda maior do que aquele que acomete o Meursault? Aí eu pergunto a vocês, quem já deu o processo? Aqui. Vocês estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta fileira, se a gente estivesse aqui no meio do processo, atrás da moça que está com o cachecol, como é que é seu nome? Andréia. Atrás da Andréia, vai sair um apêndice do tribunal. E aí vai sair o meirinho do tribunal. Ou vai sair um gorila. Isso é factível? É, gente? Não é, né? Então, eu vou dizer a vocês que a gente vive realmente uma série de ficções. A gente precisa dessas ilusões. Vocês já imaginaram, por exemplo, se numa ré eventual, uma pessoa for abaulada e a sua perna ficar num L? Será que as entidades de poder chegariam rapidamente em determinado bairro, obviamente, né? Em determinados bairros que elas só vão para desovar cadáver ou para fazer os cadáveres, né? Esse tipo de vinculação, a possibilidade de... Se lembra do exemplo que eu trouxe da vigilância pela internet? Por que é algo não factível, não verossímil, que uma instância do tribunal esteja na sexta fileira aqui da nossa sala? Vocês têm certeza disso, então? Alguém já usou aqui o Google Earth? Vocês já usaram? Antes de eu ir morar lá em Moscou, eu pus a Ulitsa Mikluhu Maklaya, a rua Mikluhu Maklaya, onde eu ia morar, que era a rua da minha universidade lá. Eu juro para vocês que eu aproximei a câmera e eu vi um prédio onde eu ia morar. Depois eu fui procurar aquele prédio que tinha aquele descascado. E o Google Earth é facinho de baixar, né, gente? Será que o Pentágono deixa a gente baixar o que eles têm ali? Não. Aí o que? É para ver o DNA? É para ver o cromossomo? É para ouvir, por exemplo, essa palestra lá? Se eu falar tantas vezes a palavra aqui, jihad ou islã, o algoritmo vai cruzar com uma outra fala e eles conseguem identificar? Se isso for falado pelo celular, por alguma mídia? Então vejam. Para o Meursault existe ainda um tribunal. O Joseph K. E o Meursault sabe. Ele sabe porque ele está ali no tribunal, não sabe? Ele não sabia porque ele estava vivo. E ele sabia que a vida dele era muito importante justamente para ser morta, para ser ceifada. Ele descobriu isso. Ele descobriu que o sentido é dotado de fora para ir contra a própria noção de sentido. A vida só faz sentido diante do não sentido completo como noção de dolo, como culpa atribuída àquele que ousa fazer algo
pasmaceira reinante. Contra esse contrato social hipócrita, pelos termos do que o Merceau vai descobrir. O Joseph K., por sua vez, e o Gregor, né, protagonista da Metamorfose, bom, o Joseph K. É processado desde o começo. E por que ele é processado? Não sabemos. Não sabemos. Sabemos que a vivência é a decorrência do processo. E numa fábula, que é o Homem do Campo diante da Lei, que é uma das partes mais fabulosas de um processo de Kafka, o Homem do Campo, essa é uma narrativa contada pelo sacerdote. O Kafka faz o sacerdote da igreja. Veja, o Joseph K. vai mostrar a cidade, Praga, essa cidade maravilhosa, vai mostrar as atrações ali históricas de Praga para alguns italianos que vinham ali para a cidade. O K. vai para a catedral de Praga, que faz às vezes de onipresença, ali em Praga, ao redor do rio, você olhando, você sempre vê aquela catedral maravilhosa, aquela catedral com traços góticos, depois ali do rio, na parte mais alta de Praga. Ele vai levar esses dois forasteiros, esses dois estrangeiros, para nós usarmos o termo do Camus, para essa catedral. Eles acabam não vindo, e o K. está diante da catedral, esperando os dois. Ele se depara com o sacerdote. E o sacerdote, não à toa, tem braço no tribunal. O membro da igreja é um pseudópode do tribunal. K. não consegue ter acesso aos juízes superiores. E um pintor que mora num apêndice, num sótão do tribunal, porque o tribunal, ele sai do bueiro, ele vai se esgueirando por todas as frestas da cidade. É um pintor dos juízes que consegue trazer uma narrativa sobre como se dão os processos. Os processos não têm fim. Você só pode retardar a queda da guilhotina. Ou, no caso, a faca que vai rasgar o coração 2 vezes do cara, no final da narrativa. Você não pode se livrar do processo. É curioso que, quando a noção de sentido do Dostoiévski para o Kafka vai se esvaziando, em termos de redenção pela transcendência, pela vida após a morte, redenção utópica, porque a gente passa da investigação sobre a utopia em Dostoiévski para a vivência da distopia de Camus até Kafka, para a vivência da quebra da possibilidade de um projeto racional de sociedade. E, enquanto o sentido positivo, emancipatório se esvai, o sentido de dominação, administração e controle se fortalece sobremaneira. É como se, para usar um título de um texto que eu escrevi recentemente, é como se Deus fosse um estudo de caso da pré-história da onipotência, da onisciência e da onipresença. Pobre Deus do Velho Testamento, que tudo sabia, que tudo conhecia, diante das up-to-date, das